Vamos orar. Pai, no nome de Jesus, nós queremos te louvar e te agradecer por essa noite, pelo privilégio de estarmos na tua casa, na tua presença e de poder adorar ao teu precioso nome, de estarmos reunidos, Senhor, para celebrarmos ao Senhor e também meditarmos e aprendermos da tua palavra. Quero pedir ao Senhor que nesta noite o Senhor venha falar conosco e nos ajudar a entender aquilo que é a tua vontade, o teu querer e o teu propósito para a nossa vida. Manifesta em nós, Senhor, a tua vontade, o teu querer, e que teu Espírito Santo tenha liberdade de falar ao nosso coração. Que nós sejamos uma terra fértil, onde a semente, sendo, Senhor, lançada, ela possa gerar, germinar e dar frutos para louvor do teu nome. Fala conosco, Pai, nós somos sedentos, estamos sedentos pela tua voz, e crendo que o Senhor tem algo a realizar no nosso meio. É o que nós pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. Queridos, eu quero louvar ao Senhor por tudo que Deus tem feito nas nossas vidas e pelo seu grande amor para conosco, pela sua graça e misericórdia, que é infinita. A palavra do Senhor diz que as misericórdias do Senhor são uma causa de não sermos consumidos, e ela tem se renovado sobre nós cada manhã. Irmãos, eu quero pedir perdão nos contratempos, é porque hoje foi um dia bastante corrido. A gente acabou praticamente de chegar do trabalho, mas eu quero louvar a Deus por isso. Nós tivemos hoje um dia bastante corrido, está começando a aumentar o fluxo de mercadoria, então o trabalho intensifica um pouco mais, e tendo em vista isso, a gente acaba chegando um pouco mais tarde em casa. Mas glória a Deus, até aqui o Senhor tem nos ajudado. Eu quero louvar a Deus pela vida do nosso pastor e agradecer pela confiança, pela oportunidade de poder estarmos juntos ministrando e refletindo sobre a palavra de Deus ao nosso coração. Queridos, eu quero ler com os irmãos um texto que está no livro dos Salmos, de número 121. Salmo de número 121. Glória a Jesus. Aí nisso nós vamos ler o verso de número 4. E daí nós vamos estar, de acordo com o que Deus foi nos orientando, desenvolvendo um raciocínio dentro do texto e aquilo que Deus for falando ao nosso coração. Salmo de número 121, verso de número 4, está escrito assim a palavra do Senhor: Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu vou ler novamente. Eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Os irmãos conseguem me escutar? O som chega tranquilo para os irmãos, amém? Então, glória a Deus. Queridos, todos nós sabemos que esse salmo, o salmo de número 124, ele é conhecido como salmo de romagem, ou aquele salmo que eram cantados ou falados enquanto o povo estava subindo para Sião, quando eles estavam indo para o templo celebrar ao Senhor. E esse salmo, ele era geralmente entoado como um salmo de gratidão a Deus por tudo aquilo que Deus tem feito e tinha feito na vida do povo. Nesse salmo que nós lemos, o salmista ele retrata algumas coisas, e dentro desses momentos que ele retrata, a primeira coisa que ele retrata neste salmo é ele falando a respeito de que Deus, ele é o guarda fiel do seu povo. E quando nós olhamos para o salmo de número 121, nós olhamos que o salmista, ao relatar esse salmo, é como se ele estivesse passando por um processo ou por um período de dificuldade, aonde a sua própria vida estava em risco. E quando nós olhamos a história do povo hebreu, nós olhamos que
quando eles estavam se dirigindo para o templo, geralmente o templo ficava numa parte alta do Monte Sião. E ao se deslocarem para o templo, para a adoração, volta e meia, eles sabiam que haviam salteadores no caminho que tentariam roubar aquilo que eles estavam levando para o templo. A princípio, isso me chama muita atenção, porque, primeiro, era comum ao israelita, sempre que ele vai ao templo, ele levar alguma coisa para oferecer. É anormal um israelita subir ao templo de mãos vazias. Sempre que ele iria ao templo, ele levava alguma coisa. Isso já me dá alguns ensinamentos de que todas as vezes que eu me proponho a ir à presença do meu Senhor, eu não posso ir com as minhas mãos vazias. Eu preciso estar levando alguma coisa. Nenhum israelita em sã consciência subiria ao templo sem pelo menos ter uma pomba, que era um dos animais usados para o sacrifício de gratidão ou de louvor. Então, era natural que o israelita subisse ao templo, e quando ele subisse ao templo, ele subisse levando algo para apresentar a Deus. Alguns dias atrás, falando com os irmãos, eu dizia sobre isso. Porque muitas das vezes nós, ao irmos para a igreja, ao estarmos num ambiente como esse, que não é que seja pecado, mas as prioridades às vezes estão sendo mudadas. É normal nós irmos ao culto esperando receber alguma coisa de Deus. Isso é mais do que natural. Mas eu sempre falo que nenhum culto começa de cima para baixo. Todo culto ele começa de baixo para cima, até porque o cultuar não é Deus dar alguma coisa a gente, mas somos nós oferecermos alguma coisa a Deus. Então, eu falava com os irmãos que às vezes nós estamos invertendo as nossas escalas de valores e estamos indo para o culto, muitas das vezes, com as nossas mãos vazias e dizendo, estou indo para receber algo. Mas, quando eu olho para a história de Israel, eu percebo que eles iam muito mais interessados em oferecer algo do que receber. E aqui é onde está o segredo, porque a Bíblia diz que quando nós estamos na presença do Senhor, adorando a Ele, né, que estamos glorificando o seu nome, Deus, ele vem. Isso aconteceu em 2 Crônicas, capítulo 7, isso aconteceu quando Esdras estava lendo o livro da lei, né? Quando nós estamos reunidos para oferecer alguma coisa a Deus, Deus, ele vem para receber aquilo que nós trouxemos para oferecer. De contrapartida, isso me faz entender outra coisa. Quando o salmista começa o Salmo 121, ele começa fazendo uma interrogação, dizendo, eu elevo os olhos para os montes, e de onde me virá o socorro? Quando eu estudava esse texto, eu lia um pensamento de um pensador cristão, e ele dizia que essa expressão, há uma linha de pensamento que se dá pelo fato de que eles sabiam que quando eles fossem subir o monte, haveriam pessoas escondidas para tentar roubar aquilo que eles estavam levando para oferecer. E isso me fez pensar, lendo isso, de que nós, muitas das vezes, ou quase sempre, ou por que não dizer todas as vezes que nos propomos a ir ao templo, haverão ladrões que tentarão roubar aquilo que estamos levando ao templo. Nós precisamos entender que no processo de irmos oferecer o culto a Deus no templo, haverá pessoas, e aqui eu quero transferir isso para o mundo espiritual, né? Haverão demônios ou espíritos malignos
e também pessoas físicas que tentarão roubar de nós aquilo que estamos levando para o templo. Haverá situações, não sei se você já percebeu, e claro que você já deve ter vivido essa experiência, mas geralmente no dia do culto, na hora do culto, acontece algum tipo de imprevisto. Imprevisto por quê? Para tentar tirar a minha paz, para tentar tirar a minha alegria. A gente, por exemplo, o irmão que canta, a irmã que canta, ou o irmão que canta, às vezes esquece o playback. Hoje já não tem mais isso, porque é tudo no celular. Mas são situações que às vezes parecem pequenas, mas que geram um amontoado de situações que às vezes interferem a nossa adoração no culto. E ele está dizendo, eu elevo os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? E essa é uma preocupação. Por quê? Uma preocupação porque ele sabia que o que ele estava levando para oferecer no culto era algo precioso. Deixa eu me compartilhar algo com você, pensando dentro disso que nós estamos falando, porque nós estamos vivendo dias onde pessoas estão sendo roubadas diariamente. Pessoas não estão percebendo, mas estão perdendo alguma coisa de muito valor que ela tinha para oferecer no altar de Deus. Ainda hoje, eu estava conversando com um irmão. Esse irmão, ele veio, não está ainda congregando conosco, mas veio nos pedir ajuda e nós estávamos conversando com ele. E na conversa que eu tinha com ele enquanto trabalhava, se percebia nitidamente esse cenário. O diabo ultimamente tem roubado. E a Bíblia, quando ela nos orienta, né, e acho que João vai dizer que ele vem senão para roubar, matar e destruir. Só que esse processo de roubar, ele é paulatino. Ele não é que o diabo vem e rouba tudo de vez. Mas eu sempre gosto de citar um exemplo, não sei se os irmãos conhecem esse linguajar mais nordestino, que são aquelas casas de pau a pique, ou casa de barro, que não eram casas que eram feitas com cimento, eram casas que eram feitas com as amarrações de madeira, ou nós chamamos também casa de taipa, e depois colocava barro molhado e prensava até que secasse. Só que quando daquilo estava seco, se alguém pegasse um pedaço de pau, pedra, e passasse naquele barro, ele solta, porque ele não tem a liga, não tem a cola, que é o cimento. E eu sempre uso isso como uma espécie de exemplo, porque o diabo, às vezes, nós pensamos que ele vai vir com todo o furor, com toda a força, mas às vezes ele vem minando. E essa expressão do salmista, né, eu elevo os olhos para os montes, é uma expressão de preocupação, porque, primeiro, ele não sabe de onde o adversário está vindo. Ele não sabe de onde o ataque virá. Irmãos, muitas pessoas têm perdido a oportunidade de cultuar a Deus, ainda que estejam na igreja, porque não estão percebendo que o ladrão está roubando dele aquilo que ele tem a oferecer. Tem muitas pessoas que até estão no espaço físico da igreja. Tem muitas pessoas que até têm a melhor roupa para ir para a igreja, mas ela não percebeu que a essência do culto, na adoração, no meio do culto, às vezes já foi arrancada. Eu sempre gosto de dizer que o problema das 10 virgens é que todas elas estavam dormindo, mas o que agrava é o fato de que 5 não perceberam que o seu azeite havia acabado. Porque pode acontecer do sono chegar, pode acontecer de alguém cochilar, mas reserva é reserva. Um crente que não tem reserva, ele está correndo um sério risco. Ainda domingo eu falava para os irmãos, nós temos toda quinta-feira aqui na congregação a oração, uma hora de culto de oração. E eu falava, irmãos, crente que não ora não é crente. E pode parecer uma palavra dura, mas pensa comigo, se eu não oro, logo estou dizendo a Deus, não tenho interesse em me relacionar com o Senhor. Porque oração não é apenas um ato de pedir, oração é um diálogo com Deus.
E quando nós olhamos para isso, nós vemos o salmista falando, eu estou preocupado, é como se ele estivesse dizendo, eu estou preocupado, eu estou olhando para os montes, e eu sei que eu preciso enfrentar desafios para chegar no monte da adoração. Aqui me vem um terceiro pensamento. Nunca será fácil, nem eu e nem você subirmos ao monte da adoração. O salmista também vai dizer, quem subirá ao monte da adoração? Ou no monte santo do Senhor? Quem estará no seu lugar santo? Aí ele vai dizer, aquele que é limpo de mão, puro de coração, e que não entrega a sua alma à vaidade. Eu preciso entender que o processo de subir para o monte da adoração, ele acarreta em 3 fatores. O primeiro é que eu preciso levar alguma coisa. Eu não posso me apresentar diante de Deus de mão vazia. Segundo, é que eu preciso entender que no meio do processo alguém vai tentar roubar a minha adoração. E o terceiro que eu preciso guardar na minha alma é que nesse processo eu preciso enfrentar essa adversidade. Às vezes nós paramos, não sei se você já percebeu, muito fácil. Qualquer obstáculo, a gente fala, eu não canto mais. Você quer ver uma coisa? Geralmente, quando a gente está preparando o congresso, quando nós estamos preparando algum evento, e quando acontece alguma dificuldade, algum contratempo, às vezes a gente se desestimula, a gente fala, você quer saber, eu não vou fazer mais, deixa isso para lá, não vou mais, Deus não está nesse negócio. Não, irmãos, não é desse jeito. Nós precisamos entender que no processo de levar a nossa adoração a Deus, é mista, é normal, vamos dizer assim, que hajam os obstáculos. Eu sempre falo que eu fico preocupado quando eu estou fazendo algo para Deus e o diabo não se levanta. Tem pessoas que falam, eu comecei agora a servir a Deus e o diabo se levantou. Eu falo, irmãos, fica feliz. Dá glória a Deus. Esses dias atrás, um obreiro virou para mim e falou, pastor, só foi entrar nesse jejum que o senhor faz aí, o negócio fechou lá em casa, uma perseguição, meu irmão. Eu falei, irmão, levanta a mão para o céu, irmão, dá cambaiota, pula, fala em línguas estranhas, você está dando fruto. Irmãos, para pensar. Tem crente, graças a Deus, isso não acontece no nosso meio, mas tem crente que está acostumado a ter um inimigo como aliado. Como que é isso, pastor? Porque tem pessoas que o diabo já não se preocupa mais com ela, que não dá dor de cabeça no inimigo. E nós precisamos, irmãos, entender que quando você está fazendo a obra de Deus, quando você está adorando ao Senhor em espírito e em verdade, vai se levantar perseguição, vai se levantar pessoas contra. Tentarão roubar de você a adoração, tentarão tirar a sua paz. E eu sempre falo que a frustração, ela não é fruto de algo ou de situações que envolvem pessoas que nós não conhecemos. Você não se frustra com alguém que você que você desconhece, porque você não está colocando nenhum tipo de expectativa. A frustração geralmente vai vir das pessoas mais próximas. E é nessa hora que nós somos tentados não, provados, melhor dizendo. É nessa hora que a gente fala, poxa, eu achava que fulano ia estar comigo, que ia me apoiar, e eu também foi uma lapada. Entenda que no processo de subir e de entregar a adoração a Deus, tem alguém que não quer que você faça isso. Tem alguém que não quer que você suba para o templo. Tem alguém que não está feliz por você estar indo adorar a Deus. Então, esse texto que nós lemos inicialmente, eu começo a entender que nesses princípios que o texto passa para a gente, nós precisamos entender que nós, primeiro, nunca vá ao templo com as suas mãos vazias. Nunca suba para o templo sem ter algo para oferecer a Deus. Mas, pastor, eu não posso subir, então, para o templo com a expectativa de receber alguma coisa de Deus. Você deve. Porém, a sua expectativa em oferecer tem que ser maior do que aquela que recebe. Irmãos, você sabe que a coisa mais linda, às vezes parece clichê, parece jargão, mas é uma realidade.
Às vezes a gente escuta os pregadores ou as pessoas, os irmãos ministrando falar, enquanto você adora, Deus está agindo. Não é uma moeda de troca, mas é uma realidade. Se você parar para analisar, quando Jairo chega e adora ao Senhor, a notícia da casa dele é que a filha já estava morta. Mas ele está onde? Nos pés do Senhor. Quando aquele homem do filho lunático, né, que se jogava na água, no fogo, que ele vai até Jesus, apesar de ainda não ter fé suficiente, mas ele se prostra para adorar. Qual é o segredo? Quando eu entrego a Deus a minha adoração, ele recebe aquilo e ele se responsabiliza sobre aquilo que é a minha necessidade, às vezes sem eu falar. Por quê? Porque a adoração, ela move a mão de Deus. E mesmo a gente sabendo que a adoração não tem nada a ver com o fato de eu estar desejoso de receber, a gente não adora a Deus por aquilo que ele está agindo, que ele está fazendo, nós simplesmente adoramos a Deus pelo que ele é, por ele ser o nosso Senhor, o nosso Salvador, mas só que nós temos essa consciência de que enquanto nós adoramos, Deus move ao nosso favor a sua mão. Eu sempre gosto de usar o exemplo de Jó. Jó, ele está orando, e ele está orando por quem? Pelos seus amigos, os seus amigos que muitas das vezes não conseguiam compreender, seus amigos que algumas das vezes até disse, Jó, confessa o teu pecado, não entendi o processo que Jó estava passando, mas ele decide orar pelos seus amigos, é se apresentar diante de Deus com as mãos cheias. E à medida que Jó está orando, a Bíblia fala, ele orando pelos seus amigos, Deus muda, né? Ou em algumas expressões, vira o cativeiro de Jó. Então, no versículo de número 2, do Salmo de número 121, o salmista ele fala assim, olha, não deixará vacilar o teu pé, aquele que te guarda não tosquenejará. E aí, no verso que nós lemos, ele diz, eis que não tosquenejará, nem dormirá o guarda de Israel. Eu gosto dessa expressão que o salmista diz, usando a expressão, o guarda de Israel. Os irmãos que já foram militar, ou que serviram no exército, ou qualquer outra força militar, sabe que quando o guarda está na guarita, ele em momento algum pode pensar em dormir. Ele precisa estar atento a todo instante. Ele precisa estar em alerta. E a expressão que o salmista usa é que aquele que não deixa o nosso pé vacilar, ele não dorme e nem dormita. Essa palavra, ou esse termo, dormita, está relacionado ao piscar do olho, literalmente, ao cochilar, a, por um segundo, deixar com que o seu sentido se perca, né? E ele vai dizer o seguinte, que não deixará vacilar. Quando o povo, eles estavam indo para o templo, eles estavam subindo para Sião, eles iam cantando desde a sua casa. Por quê? Porque o ato de ir, além dessas situações que primeiro falamos, do perigo do caminho, eles já sabiam que teriam que subir para a casa do Senhor. E quando eles saem da sua casa, escute isso aqui, ao sair das suas casas, eles já saem adorando ao Senhor. Esse é o significado pelo fato dos pés não vacilar. Existe um grande erro dentro das igrejas atuais. As pessoas acham que o culto começa quando a gente coloca o pé no templo. As pessoas acham que o culto começa quando a gente entra da porta do templo para dentro. E aí, muitas das vezes, nós vemos pessoas com expectativas frustradas dentro do culto. Por quê? Porque as pessoas vão para o culto e ficam esperando que hora que Jesus vai passar, que hora que ele vai se manifestar. Ele vai se manifestar quando a irmã Elisete canta, ele vai se manifestar quando o pastor Adilson prega,
ele vai se manifestar quando o pastor Anderson der a bênção apostólica. Que hora que Jesus vai se manifestar? Nós muitas das vezes criamos essa expectativa. Só que a nossa expectativa, nesse sentido, ela está ligada a um movimento externo. Eu preciso ver alguma coisa para identificar Jesus passando. Só que isso é diferente no mundo espiritual. Quando nós saímos das nossas casas, como esse povo, já cantando no caminho, eu sei que você já faz isso, mas se você ainda não fez, experimenta. Tem culto hoje, eu vou entrar no aplicativo, ou culto do domingo presencial, vou para a igreja, já vai no carro, meu irmão, já acorda cantando, já vai no trem louvando, já começa a fazer o seu culto dentro de casa. Não espera chegar no culto para sentir, não espera chegar no culto para arrepiar, não espera chegar no culto para alguém dar um glória a Deus e você se empolgar e dar o glória. Não, já dá glória a Deus em casa. O seu culto começando em casa, o ápice dele é na igreja. Aí o que acontece? Eu não preciso ver a hora que o pastor Adilson vai pregar. Eu não preciso ver a hora que a irmã Elisa, a irmã Elisete, o grupo de louvor vai cantar. Eu não tenho essa necessidade. Por quê? Porque eu já chego a 100%. Eu tenho falado para os obreiros aqui, não chegue no culto a 10%. Você precisa chegar no culto a 100, a 1000, se for preciso. O nosso culto, ele começa em casa. O que eles me ensinam? Eles já iam cantando, subindo a escada, subindo a ladeira para o templo, já dizendo, né, grandes coisas fez o Senhor por nós. Alegrei quando me disseram, vamos à casa do Senhor, celebrai com júbilo ao Senhor. O processo de ir para o templo já inicia o meu culto. E aí, muitas das vezes, a gente não entende porque tem pessoas que já chegam na igreja, pisam o pé na igreja, falando em línguas estranhas, chorando. O culto está no hino da harpa, irmão, e a pessoa já está bradando. Aí aquele que já está meio carnudo fala, precisa isso? Mas é porque ele veio para o culto para poder assistir. Só que aquele que já sai de casa cultuando, ele não vem para o culto para assistir o culto, ele vem para ser o culto, ele vem oferecer a sua vida em culto a Deus. O hino da harpa vai dizer, espírito, alma e corpo, ofereço a ti, Senhor, como hóstia verdadeira em oblação de amor. O que é isso? Eu chego na igreja não esperando que alguém faça alguma coisa. Eu quero, eu tenho, eu trouxe. O que eu tenho, eu ofereço. Se o irmão do lado não tem para oferecer, irmão, toca aqui em mim que eu te dou um pouquinho. Mas você não pode deixar que a influência ou aquilo que está à sua volta te seque no culto. Infelizmente, tem pessoas que estão no culto, mas estão secas espiritualmente. Estão esperando alguma coisa. E aí, como eu falei no início dessa reflexão, frustradas. Por quê? Tem pessoas que saem do culto e falam, hoje eu não ouvi Deus falar no culto. Deus não falou no culto hoje. Eu esperei que Deus ia falar na hora da mensagem. Eu esperei que Deus ia falar na hora do louvor. E eu não consegui sentir Deus hoje no culto. Mas por quê? Porque elas estão indo para o culto sem ser culto. A expectativa ela está ligada naquilo que é estereótipo, aquilo que é visível. Eu preciso ver alguém falar em línguas estranhas para eu entender que Jesus está aqui. Não, irmão. Quando nós somos culto, quando nós somos sacrifício vivo, quando nós somos altar, e que Jesus ele vem para receber aquilo que nós temos, guarda isso no teu coração, eu sei que você já sabe, mas permita compartilhar isso com você. Não saia da tua casa de mão vazia, não vá para a igreja para ver o culto, seja você parte deste culto. Quando você acorda, quando você levanta da tua cama, já fala, papai, hoje é dia, o domingo é teu, eu já levanto consagrando a minha vida ao Senhor. Mas, pastor, só no dia do culto? Não, eu estou falando de forma específica no dia do culto, mas isso tem que ser todos os dias, porque todos os dias, independente de estarmos na igreja, somos um culto na presença do Senhor. Eu falo para os irmãos, às vezes tem pessoas na rua que acham que eu sou doido, que eu estou dirigindo no furgão, trabalhando, e o som está alto, eu estou dando glória a Deus. Esses dias eu dei uma rajada de línguas estranhas, um rapaz passou, olhou para mim assim, saiu sorrindo, eu falei, não entendeu, deixa para lá, mas eu sei que eu estou sentindo. Por quê? Porque nós precisamos viver isso. O salmista, ele está dizendo, olha, eu não posso deixar os meus pés vacilar. Eu não posso, por quê? Porque aquele que é o meu
O meu guarda, ele não dorme nem dormita. Aleluia. Você consegue dizer glória a Deus por isso? Aleluia. Salmo de número 46, né? O Salmo de número 16, verso 1, vai dizer que o Senhor é aquele que protege e é refúgio. O Salmo de número 46, verso 1, vai dizer que ele é socorro, refúgio, fortaleza, socorro bem presente na hora da angústia. Ou seja, ele é aquele que guarda, é aquele que protege. Então, quando eles estavam subindo para o culto, para o local do culto, mesmo tendo as adversidades, mesmo tendo o risco do ladrão tentar roubar o culto, eles sabiam que Deus guardava os passos dele. Para nós concluirmos essa parte, eu preciso que você entenda isso. Todas as vezes que nós nos propormos a oferecermos alguma coisa ao Senhor, haverão ladrões que tentarão roubar de nós essa essência. Todas as vezes que nós nos propormos a fazer alguma coisa diante da presença do Senhor, nós precisamos entender que haverá levantes para tentar nos fazer parar. E aí o salmista está dizendo que ele é o guarda fiel, é aquele que protege. O versículo número 8, fechando, fala que ele guarda a entrada e a saída. Não é à toa que, geralmente, quando nós terminamos os cultos, ao fazermos a oração final, nós falamos, leva-nos em paz ao regresso ao nosso lar. Porque os salmistas, o povo israelita, ele subia para o templo para oferecer sacrifício ao Senhor, para oferecer o seu culto ao Senhor. E nesse trajeto, a mão do Senhor o protegia. Por quê? Porque Deus, ele tem a responsabilidade de guardar os seus quando os seus estão se dirigindo para a adoração. Isso é uma coisa que, irmãos, isso é lindo de nós pararmos para pensar. Escute isso aqui, Deus guarda os seus quando os seus estão subindo para a adoração. Eu sempre ouvi dizer que Deus, ele para tudo, e eu concordo com essa frase, para ouvir a adoração dos seus filhos. Deus, ele tem prazer, tanto é que a Bíblia fala que ele habita em meio aos louvores. Deus tem prazer de ouvir a nossa adoração. Aleluia. Deus tem prazer de se relacionar, de comungar esta comunhão conosco. Então, mesmo que no processo da adoração, mesmo que no caminho para a adoração, e nesse processo de caminho que eu já estou adorando, mesmo que se levantem obstáculos, Deus se responsabiliza em guardar os seus passos. Receba isso nessa noite, em nome de Jesus. Deus se responsabiliza em guardar o nosso coração. Evangelho de João, capítulo 4, quando ele diz aquela mulher, ele fala assim, chegará o dia em que os verdadeiros adoradores... Sabe o que quer dizer essa expressão, verdadeiros adoradores? É aquele que não adora pela metade. É como diz a canção, não adora pelo que ele faz, não adora pela bênção recebida. Porque adorador, irmãos, nomenclatura, tem muitos. Tem muita gente que diz, eu sou adorador de papai, mas adorador por quê? Porque Deus deu um carro novo, deu casa nova, deu emprego, deu aquilo outro. Mas às vezes quando Deus permite que uma enfermidade chega, o peão já pula fora, fala, não dá mais para mim. O que Deus está dizendo para aquela mulher é verdadeiros, ou seja, aqueles que adoram a Deus simplesmente porque reconhece que Ele é Senhor. Aleluia. A esses tais, Deus guarda o seu caminho. Por quê? Porque Deus entende, nós olhamos a Bíblia falando que até em adorar a Deus dependemos do Espírito Santo. A sua adoração não é fruto das suas vontades, não é fruto da nossa mera inspiração. Entenda, para adorar a Deus, nenhum ser humano consegue adorar como convém. Nós necessitamos do Espírito Santo de Deus nos ensinando a adorá-lo.
Deus, ele é tão perfeito que para que a nossa adoração seja recebida por ele, nós necessitamos do Espírito Santo. Agora, ele sendo tão perfeito, ele olha para mim que sou imperfeito, mas e mesmo sendo eu imperfeito, ele fala, eu decidi receber, aleluia, a sua adoração. Mesmo você, Ismael, sendo pecador, eu decidi receber a sua adoração. Mesmo muitas das vezes você permitindo que o ladrão roube a sua adoração, mas quando você reconhece que você necessita e com um coração sincero, arrependido, reconhecendo que dependente eu recebo a sua adoração. Você consegue sentir Jesus? Porque eu consigo sentir a presença dele nesse lugar. Aleluia! Então, quando nós estamos adorando, Deus guarda os nossos passos. Quando nós estamos adorando, Deus guarda o nosso coração. Quando nós, irmãos, quando nós conseguimos mergulhar por completo, sem nenhum tipo de interferência na adoração, pode observar, nós não temos tempo para mais nada. O que nós mais queremos é ficar perto de Deus. A gente quer orar todo o tempo, a gente quer estar louvando todo o tempo, a gente está pensando em Jesus todo o tempo. Eu sempre tenho falado para os irmãos, irmãos que não conseguem pensar ou ter um tempo para pensar em Jesus e na volta do Senhor está com algum problema. Nós precisamos ter fome, ter sede, ter vontade de ir para o céu. E a adoração, ela é o veículo que nos leva para perto de Deus. Se você for olhar, até o diabo se prostrou diante do Senhor. Lembra do gadareno? Até ele se prostrou. Imagine eu, irmãos, que tenho no meu corpo, aleluia, como disse Paulo, as marcas de Cristo. Imagine eu que tenho o sangue do Cordeiro correndo dentro de mim. Imagine você que tem o seu nome escrito no livro da vida. Imagine você que foi chamado aonde ninguém dava nada, aonde ninguém olhava para você, aonde as pessoas te davam como um zero à esquerda e papai olhou para você e falou, quer saber, eu gostei dele, eu vou escolher ele. Ele não merecia, mas eu vou dar o meu sangue, vou dar a minha carne, vou tirar ele do lamaçal do pecado. Paulo vai escrever dizendo que Deus prova o seu amor para conosco quando nós ainda éramos pecadores, fazendo o quê? Enviando o seu filho Jesus. E o mesmo Paulo vai dizer que ele agora pega a cédula que era contrária, a cédula que nos acusava, a cédula que me chamava de pecador, a cédula que dizia que eu ia morrer, e agora ele crava essa cédula no madeiro e escreve uma nova história e ainda me chama de adorador. Aleluia! Oh, darabachurianda labacantarácia. Entenda, ninguém pode parar a sua adoração. E eu sempre falo que a única pessoa que pode impedir que eu adore a Deus sou eu mesmo. Nem o diabo impede a nossa adoração. Ele pode tentar, mas não impede. Irmão, seja caído, seja machucado, seja ferido, seja sem trabalho, seja sem comida, mas a gente adora. Mesmo que só tenha ovo com farinha, a gente adora. Mesmo que o salário não seja aquele que a gente imaginava, mas nós adoramos. Quando Deus nos coloca na bonança, nós adoramos. Quando Deus nos faz passar pelo vale, nós adoramos. É no caminho de Sião, para o templo, nós adoramos, porque a adoração faz parte da nossa história de vida. Aleluia, você consegue dizer glória a Deus? E para eu concluir, eu não sei quanto tempo é, então já parto para o final. Ele vai dizer que, verso de número 7, o sol não te molestará de dia, e nem a lua de noite. Isso aqui me faz pensar duas coisas, mas talvez eu fale só uma. Vou falar as duas. A primeira é que independe do cenário que eu esteja vivendo. Escute isso aqui. Independe do cenário que eu esteja vivendo. Quando nós falamos de adoração a Deus, ele está deixando bem claro que
seja debaixo do sol e seja debaixo da noite fria, eu sou adorador. A segunda coisa é que, se você para analisar esse versículo, é como se o israelita não tivesse hora para adorar. Vai parecer que é um pouco repetitivo o que eu vou falar, mas Deus está me direcionando por aqui, eu vou entrar aqui. Quando ele fala isso aqui, eu tenho a percepção de que é como se ele estivesse dizendo: se eu tiver que ir para o templo de dia, eu vou. Se eu tiver que ir à noite, eu vou. Pegou? Eu não dependo do tempo para adorar. Está chovendo, eu vou. Está nevando, vou também. Não tem carro, vou caminhando. Se fosse lá na Bahia, lá no Nordeste, vai de jegue, mas vai. O que ele está dizendo é: eu não tenho tempo. Eu não tenho, não estou preso ao tempo para a adoração. E aí eu me lembro de Atos dos Apóstolos. Paulo, dentro de uma prisão, ele olha para o seu companheiro e fala: Silas, quer saber? Murmurar não dá certo. Irmãos, quem murmura perde tempo. Por observar que uma pessoa que murmura, ela não avança. O murmurador perde tempo, porque quem murmura, ele só reconhece a sua incapacidade e demonstra que está longe de Deus. Que é isso, pastor? É verdade. Porque a pessoa que conhece o caminho da adoração vai perder tempo murmurando para quê? Fala para mim, Gil. Não perde tempo. Porque quem está murmurando, ele está dizendo o seguinte: olha, Deus não pode fazer e eu estou chateado com ele. Não é? Paulo olha para si e fala: você quer saber? Estamos todo negociado, todo ferido. Mas não vamos murmurar, não. Vamos adorar. E aí, se você parar para analisar, irmãos, Atos capítulo de número 12 também, se eu não estou enganado, Pedro está preso, Tiago tinha sido morto. A igreja, ao invés de murmurar, vai para casa da irmã Maria e vai orar. O que é que Deus faz? Entra dentro da prisão, abre as portas da prisão, o anjo entra e fala: Pedro, pega aí a sua roupa, cinge o teu lombo e vem comigo. Os soldados nem viram na hora que ele passar. Escuta, adoração, primeiro, abre porta. Adoração, segundo, cria terremoto e te tira do ambiente que te lhe prende. Então, ao invés de murmurar, adore. Ao invés de questionar a Deus porque a porta não abriu, adore. Não é você que vai abrir a porta. Pedro nem percebeu o que tinha passado. Quando Pedro se dá conta, ele está do lado de fora da guarda. E os soldados nem viram na hora que ele passou. O soldado em Paulo e Silas vai dizer: meu Deus do céu, vou me matar. Ele falou: opa, calma, nós estamos aqui. Aí o soldado entra em desespero: o que é que eu faço? Ele fala: ei, crê no Senhor Jesus Cristo, será salvo tu e a tua casa. Segundo, terceiro, adorador, quando adora, independente do cenário que ele esteja atravessando, ele entende como estratégia de Deus para ganhar almas para Jesus. Talvez a luta que você está passando hoje é Deus criando estratégia para você ganhar alguém para Jesus. Eleva os olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do Senhor. Verso de número 6, não te molestará de dia o sol e nem a lua de noite. Aí ele vai dizer para nós encerrarmos: ele guardará de todo o mal, ele guardará a tua alma. Por que ele fala a questão da alma? Está relacionado só à eternidade? Eu acredito que não. Porque quando nós falamos de alma, nós falamos geralmente da caixa das nossas emoções. Falamos de sentimento. E é como se o salmista estivesse dizendo: ele vai guardar o teu coração. Porque você sabe que quando Paulo escreve a carta aos Efésios, capítulo 6, que a gente conhece muito bem, quando ele faz a descrição de todas as armaduras que nós devemos ter, a espada e tudo,
ele fala que nós devemos, depois de ter feito tudo aquilo, estar firme. Mas por que estar firme? Porque ele deixa claro que o dia mau vai chegar. Então, quando eu olho o salmista falando isso aqui, é como se ele estivesse dizendo, à medida que você entende o processo da adoração, Deus guarda o teu coração. Um coração escondido em Deus, ele não é presa fácil em nenhum momento. Porque muitas das vezes a gente vê uma oscilação de algumas pessoas. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Porque o seu coração não está escondido em Deus. O maior problema de um coração que não está escondido em Deus é que ele está vulnerável a qualquer tipo de flecha. Qualquer dado inflamado pode atingi-lo. Quantas pessoas que, de uma hora para outra, abandonaram a fé? Pessoas que você deve conhecer, que exerciam o chamado, que pregavam ou cantavam, e que, de repente, algo atingiu o seu coração e essa pessoa se esfriou a ponto de parar. Então, quando ele está dizendo que ele vai guardar o nosso coração, né? O final do verso 7 traduz essa expressão, essa palavra alma, como a caixa das suas emoções. É como se ele estivesse dizendo, olha, quando você se envolve, mergulha na adoração, eu não deixo espaço para nenhuma outra coisa externa entrar no seu coração. Aleluia! Glória a Deus! Aí não há como cochear entre dois caminhos. Não há como estar dentro do templo olhando para fora. Lembra de Eutico? Não há como estar na janela e cochilar. Por quê? Porque o meu coração está escondido nele. E quando o meu coração está escondido nele, a minha adoração, por mais que eu não seja perfeito, mas a minha adoração move a mão do Senhor ao meu favor. E eu concluo lendo o verso de número 8, que lemos agora há pouco. O Senhor guardará a tua entrada e a tua saída desde agora e para sempre. Amém? Eu espero muito em Deus, que Deus tenha falado ao vosso coração. Eu fiquei a tarde toda com outro texto para nós ministrarmos, que é um texto que nós temos ministrado aqui, mas eu não consegui, não sei o que foi que aconteceu, minha internet estava ruim, eu não consegui abrir o esboço, mas amém, nós tínhamos esse esboço na mente, e Deus, ele fala, eu acredito que o propósito de Deus era esse, não o outro, então Deus seja louvado em todo o tempo, e a glória dele, o louvor é para ele, e ele é bendito em todo o tempo. Entenda isso, guarda esses princípios contigo, suba para o templo com as mãos ocupadas, não suba de mão vazia. Não suba para o templo para simplesmente receber. Suba para oferecer. Não suba com a expectativa de ver alguma coisa no templo. Seja você aquele que já está levando alguma coisa. Começa o teu culto antes de sair de casa. Começa o teu culto antes de chegar no templo. O templo é o ápice, é a cereja do bolo. Escute, não deixe que ninguém roube a tua adoração. E entenda que no processo do caminhar, nós iremos passar por caminhos que serão perigosos. Mas se o teu coração estiver guardado em Deus, a tua adoração não será impedida de chegar no trono da glória do Senhor. Amém? Eu rogo vossas orações ao nosso favor e louvo a Deus pela vida de cada um dos irmãos. Deus abençoe. Espero poder ter sido um canal de Deus para a sua vida, que o Espírito de Deus possa trabalhar e completar aquilo que eu não consegui transmitir na minha limitação, mas o nome do Senhor seja glorificado em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor Jesus.